Olá, boa tarde. Quem chegou? É só escrito usuário desconhecido, não vejo o nome. Oi, boa tarde, tá me ouvindo? Boa tarde. Alô, boa tarde. Oi, Samara, tá me ouvindo? Eu não estou conseguindo te ouvir, acho que teu microfone está desativado.
Oi, James, tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo, James? Oi, boa tarde. Alguém tá me ouvindo? Sim ou não? Oi, alguém tá me ouvindo? Oi, professor. Boa tarde. Oi, boa tarde. Estava tentando falar, não sei se que meu microfone estava com problema, que eu falava, ninguém respondia. Então tá me ouvindo direitinho, tá? Tá, eu tô lhe ouvindo aqui. Beleza, então. Aí chegou mais uma, Viridiane. Cadu me passou que a turma seria pequena até agora, né? Pois é. E aí vocês ouviram então que o Cadu falou que seria de manhã e de tarde, pessoal, as aulas, uma semana de manhã, outra semana de tarde.
Sim, mandaram no grupo avisando aí quando começasse, né, as aulas, as clínicas, aí a gente deveria escolher o horário, é isso? Não, não é bem escolher o horário, né? Porque as aulas Uhum. ao vivo vão estar sendo de manhã e de tarde. Tipo, essa semana agora, sou eu que estou dando aula aqui agora para vocês. A gente vai entrar com o assunto hoje, tá? Aí quando for É, semana que vem, vai ser a aula de manhã, com o Cadu. E aí ele vai gravar a aula, tá bom. tá? Ele me falou que tem gente que não pode assistir de tarde, não de manhã, que ele me falou, né? Eu acho que deve ter algum impedimento, alguma coisa assim. Mas ele falou a questão dos pontos parciais para vocês? Professor, na verdade, é a primeira aula agora que eu estou assistindo, eu só vi mesmo o recado no grupo, né, do Sim. WhatsApp. Eu não Ele, consegui ter acesso ao AVA. Então, ele não vamos lá. falou ainda. Ele só falou das aulas que seriam alternadas nesse primeiro mês de E setembro. isso, seriam alternadas, isso daí. Isso. Aí ele disse assim que depois que acabasse essa parte teórica, aí o aluno já escolhia o horário definitivo que ele ficaria, se era só de manhã ou só à tarde. Aí, no caso, É, quem não pudesse ficar à tarde, ficaria de manhã, quem não pudesse ficar de manhã, ficaria à tarde nas práticas. Foi isso que ele é, informou para a gente. isso. Essa questão, assim, surgiu por conta de que a gente teve a saída de alguns colegas, né? A parte de cirurgia periodontal, tudo bem para mim, mas a parte de estética aí já não é mais tanto comigo. Eu arranho uma coisa ou outra, né? Se quiser fazer uma restauração simples, ok, beleza, a gente faz, dá para eu ajudar também, tudo bem. Se quiser fazer clareamento dentário, que normalmente se faz em ESAB 4, beleza, eu posso ajudar também, não tem problema nenhum, tá? Mas aí, por conta do horário de casar, né, tipo, o professor Carlos Eduardo ele não pode estar de tarde, porque ele já está em outra matéria de tarde. Aí ele se dispôs a ajudar nessa parte, né, cedendo esse horário da manhã, a outra clínica, período da manhã, para fazer essa parte de estética com vocês, que ele tem mais propriedade, obviamente, e mais conhecimento sobre isso do que eu. Eu posso ajudar, mas eu sou arranho, não sou como ele, obviamente. E aí, a mesma coisa ele me falou, ó, Rubens, eu até consigo fazer um ou outro aumento de cirurgia periodontal, aumento de coroa, por exemplo, mas nem todas eu vou me arriscar a fazer, então eu conto contigo. E aí a gente está fazendo dessa forma. Então, por isso que ficou essa divisão, tá? Para vocês entenderem melhor. Deu para entender melhor agora porque que ficou assim desse jeito? Sim, sim. E aí eu tenho que passar a questão da parcial para vocês. Então, eu já compartilhei a minha tela. Uhum. Tá aparecendo aí minha tela para vocês? Sim, pessoal? Sim, professor. Ok. Então, esse cronograma, não sei se os outros professores já passaram para vocês, mas a gente sempre tem que passar em toda a aula que a gente tem. Semana passada eu dei aula já, gravei a aula e coloquei lá no portal. Coloquei hoje de manhã, por volta de 11 horas. Depois vocês acessem lá para ver se está lá, tá? O vídeo lá que eu gravei. É sobre a parte da anatomia do periodonto, tá? Uma parte básica inicial. Então, ó, o nosso cronograma de parciais vai ficar da seguinte forma. Nossa primeira avaliação parcial vai valer 1.000 pontos, ok? Nossa primeira avaliação. Até o dia da aula, a gente vai começar a monitorar isso daí, a pessoa tem que ter acessado os materiais das unidades, assistido o vídeo, baixado o material que está lá, tá? E aí, no final do bimestre, a gente vai contabilizar isso como 300 pontos, se você acessou todos os materiais, todas as aulas
que foram postadas lá no AVA, tá? Vocês três têm acesso ao AVA regularmente, direitinho? E a matéria Exab 4 está aparecendo para vocês? Para mim, sim, professor, só às vezes que dá inconsistência e eu não consigo abrir o portal. Ok. Então, depois verifica lá, tá? Esse material que eu postei. Postei, então, o link da aula da semana passada, da página de anatomia periodontal. É a parte básica e seria revisão para vocês, né? Já que chegaram até aqui. E depois, até o dia 25/9, ó, 200 pontos para quem tiver o desafio nota máxima, tá? Para quem tiver feito o desafio nota máxima e alcançar no mínimo 1.500 pontos. Até o dia 2/10, 200 pontos para quem tiver concluído as etapas do estudo dirigido do ED de 2020.2. Tá? Os alunos que já tiverem concluído os EDs, o professor irá atribuir a nota de acordo com o desafio nota máxima, se o aluno tiver nota maior que 1.500 pontos. Tá? 1.500 é o mínimo para chegar até 200 aqui, dia 25/9, ok? E 300 pontos vai ficar a critério do professor. Aqui no cronograma está no mesmo dia da prova oficial. 300 pontos, tá? Mas eu recomendo que a gente faça pequenos trabalhos ao longo da semana, para já ir acumulando esses 300 pontos e não ficar tudo para um momento só. Não é verdade? O que vocês acham disso? Pode ser, professor. Não é nada muito complicado, tá, pessoal? Não é nada disso, não. E aí eu vou avisando, né? Eu e o professor Carlos Eduardo vamos avisando também. Ele tem acesso lá à entrada no grupo de vocês. Vai avisando se tiver tarefa para fazer. Mas vocês sempre deem uma olhada no AVA também, tá? Que a tarefa vai estar postada lá também. O caminho que é para fazer, onde é que é para fazer, tá? Então, totalizou aqui 1.000 pontos do primeiro bimestre, ok? Quando a gente vai para o segundo bimestre, então, a gente tem 2.500. Segunda avaliação parcial, valendo 2.500. E aí vai ficar dividido assim, da seguinte forma. 300 pontos, então, para quem acessar todos os materiais até o dia da aula, realmente, né? Isso aqui continua, ok? E aí a gente tem no dia 13 e no dia 14/10, 200 pontos, ok? Para quem assistir 2 palestras dessa semana acadêmica e enviar o relatório dessas 2 palestras para os professores, tá? Então, vai ter mais do que 2 palestras, muito interessantes, alguns temas que já soltaram aí, ainda não pode ser divulgado. Então, tem que assistir só 2 palestras, fazer o relatório e entregar para o professor da disciplina. No caso, ou para mim, ou para o Carlos Eduardo, a gente ainda vai direcionar certinho isso daí, tá bom? Então, 200 pontos para isso daí. Até o dia 23/10, 200 pontos para quem fizer o desafio nota máxima e alcançar no mínimo 4.000 pontos. E até o dia 13/11, 200 pontos para quem fizer o desafio nota máxima e alcançar no mínimo 7.000 pontos, tá? E os outros 1.600 pontos, aí vai da parcial do professor, ok? Deu para entender essa dinâmica aí dos pontos da parcial? Às 13 horas, vai cada vereadora, tá bom? Oi, alguém perguntou alguma coisa? E as provas, professor, vai ser o mesmo modelo do semestre passado, igual como foi feito pelo sistema, ou tem essa chance de acontecer essas provas presenciais? Tem a chance de acontecer as provas presenciais. Aí a gente vai depender do Estado e da Prefeitura, né? Não dá para dizer que sim ou que não, uma coisa ou outra. A gente vai depender realmente dos decretos, principalmente do decreto municipal, né? A partir do momento que ele autorizar, a gente volta com tudo, né? Até porque vocês ainda devem ter práticas atrasadas também, não é verdade? Então isso tem que ser cumprido também, né? É mais um rolo aí que o Fábio está batendo cabeça para pensar, e todo o grupo acadêmico também, né?
como é que vão ficar as práticas desse semestre e as práticas do semestre passado também, tá? E esse daí é o nosso cronograma de atividades. Eu acho que o Carlos Eduardo ainda não apresentou para vocês também, não, né? Esse cronograma de atividades. Ainda não. Beleza, então. Então, olha lá. Dia 25/8 foi início lá, apresentação da disciplina e metodologia, o professor Carlos Eduardo. De manhã ele fez isso e de tarde eu entrei já com a parte de anatomia do periodonto. Está gravado lá, tá? Hoje, então, a gente tem a princípio para ver os princípios das cirurgias periodontais, o aumento de coroa clínica e a cunha distal. Então, seriam esses 3 tópicos aí, tá? Não sei se vai dar para ver tudo hoje, mas vamos tentar, é bastante coisa aí. Aí, no dia 8/9, terça-feira de manhã, tá? Lembrem disso daí, terça-feira de manhã. Clareamento dental interno e externo com o professor Carlos Eduardo, tá? Aí, no dia 15/9, terça-feira de tarde, lesão de furca e frenectomia. Os tipos de frenectomia labial e lingual, para a gente ver aqui, tá? Depois, dia 22/9, de manhã, a parte de facetas diretas e indiretas, com o professor Carlos Eduardo. E dia 29/9, terça-feira de tarde, gengivectomia e gengivoplastia, tá? Aí a gente já vai ver essa outra parte aqui. Acho até que eu vou adiantar essa outra parte aqui, inverter um pouco, mas vamos caminhando, tá? E aí está previsto para o dia 6/10, ok? A avaliação institucional, tá? A avaliação institucional do primeiro bimestre. E se tudo der certo, dia 13/10, a gente volta para a nossa clínica integrada, tá? Dia 8/12, a avaliação institucional do segundo bimestre, tá? Então, esse seria o nosso cronograma. Já coloquei lá também no AVA, isso daqui, esse cronograma, ok? E aí vocês vão acessar no AVA também o nosso principal material de periodontia, tá? Deixa eu já mostrar para vocês aqui. Pronto. Está aparecendo aí na tela algum material? Está escrito em cima, capítulo 53, anatomia cirúrgica de áreas periodontais e implantares, tá? Esse daqui é o livro do Carranza, tá? É um PDF completo esse daqui, ok? Ó, esse aqui é o PDF completo, tá? E vocês têm acesso também pela biblioteca virtual de vocês, mas já está esse PDF lá no AVA. Já coloquei o link para vocês baixarem esse PDF lá no AVA, tá? Tá aqui a capa dele, ó, para vocês verem e identificarem logo, tá? Periodontia Clínica, do Carranza, tá? Esse livro aqui que a gente vai começar a trabalhar. E a gente vai começar daqui do capítulo 53, uma parte bem rápida agora, de anatomia cirúrgica. Aí é preciso, sempre que a gente fala em cirurgia, quem já me conhece da cirurgia, a gente sempre tem que bater nessa área da anatomia, tá? Sempre tem que bater nisso daí. Se a gente não conhecer aonde que a gente está mexendo, aí vai ficar complicado, tá? Então, vamos lá. Falar um pouquinho rapidamente de mandíbula, maxila, exostoses, músculos e dos espaços anatômicos, tá? Então, vamos lá. Um perfeito conhecimento de anatomia do periodonto e das estruturas circundantes, tanto as estruturas duras quanto as estruturas moles, é essencial para determinar o propósito e as possibilidades dos procedimentos cirúrgicos periodontais, assim como os implantares, e também para minimizar os riscos desses procedimentos cirúrgicos. Então, a relação espacial dos ossos, dos músculos, dos vasos sanguíneos e nervos, assim como dos espaços anatômicos localizados nas vizinhanças do campo do sítio cirúrgico, periodontal ou implantar, ele sempre fala de implante nesse livro, são muito, muito, muito importantes, tá? E aí a gente parte para a mandíbula, então.
Então, a mandíbula é um osso em forma de ferradura, que é conectado ao crânio por uma articulação que é chamada articulação temporomandibular. E aí ela apresenta vários pontos anatômicos de relevância para a gente, que a gente tem que conhecer intimamente, realmente. Tá? O primeiro deles, que a gente tem na mandíbula, é o canal mandibular. Ele é ocupado pelo feixe vasculo nervoso alveolar inferior. Começa desde o forame mandibular, que fica na superfície medial do ramo da mandíbula, e vai curvando-se para baixo e para frente, gradativamente, tornando-se horizontal e abaixo dos ápices dos molares. Vamos ver lá nas figuras. Aqui, a seta azul, então, mostrando o forame mandibular. Aqui seria a superfície lingual, ou seja, a parte interna do ramo da mandíbula, ok? Então, aqui tem início o alveolar inferior, né? Aqui no forame lingual, no forame mandibular. E esse nervo, então, ele começa a fazer esse trajeto de anterior para posterior, de posterior para anterior, ok? Mas não só isso. Vejam que ele adentra a mandíbula nessa porção interna, nessa porção medial, e ele vai sair da mandíbula numa porção distal, lá no forame mentual, né? Então, ele vai atravessar de forma oblíqua essa mandíbula, né? E aí, aqui na seta vermelha, está indicando o quê? A linha milioide, ok? Essa linha milioide aqui. O que é isso daqui? A passagem do nervo milioide, tá? Forame mentoniano, de onde emerge o feixe vasculo nervoso mentual ou mental também. Está localizado na superfície vestibular da mandíbula, abaixo dos ápices dos premolares. Vamos ver lá. Então, aqui, ó. Forame mentual, esse de seta azul, tá? Então, o forame mentual nada mais é o desdobramento do nervo alveolar inferior, que vem caminhando pelo corpo da mandíbula. Quando chega nessa região dos premolares, ele se exterioriza, e aí passa a ser chamado de forame mentual, e ele segue ainda em direção anterior, até a sínfise mentoniana, e aí é chamada de nervo incisivo, tá? Então, olha lá, mandíbula à vista da superfície vestibular, observa a localização do forame mentoniano, ou mentual também. Ligeiramente distal e apical ao ápice do segundo premolar. Normalmente ele vai estar nessa posição. Esse platô que indica essas setas vermelhas aí, é criada pela linha oblíqua externa. Tá? Observe também a fenestração, presente no segundo premolar. Então, o que é isso daqui? Uma rarefação do osso. Essa seta preta aí mostra uma rarefação do osso e uma exposição da raiz desse elemento dentário que não deveria haver. Ok? Então, isso é chamado de fenestração. E por que acontece isso daqui? Normalmente, isso daqui é provocado pelo trauma de oclusão. O encaixe dos dentes não está adequado e quem sofre isso daí é o osso. E aí forma essa área de reabsorção óssea. Tá? Então, traumas cirúrgicos, por exemplo, pressão, manipulação e edema pós-operatório ao nervo mentoniano podem produzir uma parestesia do lábio, que vai se recuperando lentamente conforme o tempo. E aí, esse negócio de tempo difere de paciente para paciente. Pode ser questão de horas, questão de dias, semanas e assim sucessivamente, mas vai variar de paciente para paciente. A seção parcial ou completa do nervo pode resultar em parestesia ou distesia permanente, ou seja, como se o lábio desse paciente estivesse permanentemente anestesiado. Tá? Em mandíbulas parcialmente ou totalmente edêntulas, o desaparecimento da porção alveolar da mandíbula traz o canal mandibular e o forame mentoniano para mais próximo da borda superior. Então, aqui, na figura 53.4, a perda do rebordo alveolar do paciente edentado traz, então, o forame mentoniano e o canal do nervo alveolar inferior para mais próximo da superfície dessa mandíbula, levando ao desconforto desse paciente, e ainda mais se ele utiliza qualquer tipo de prótese total aqui, tá? Por quê? Porque o paciente ele perdeu o osso alveolar, só o que resta aqui é o osso basal da mandíbula.
tanto na figura A quanto na figura B. Tá? Aqui, só para vocês terem conhecimento, uma radiografia panorâmica de paciente edêntulo com perda de altura de osso alveolar, resultando na saída do forame mentoniano da mandíbula. Então, para vocês verem aqui, isso daqui onde está o meu cursor, conseguem ver o meu cursor do mouse aí? Sim? Sim, professor. Aqui onde está o cursor do mouse, ó, é o forame mentoniano. Então, olha o que tinha de osso que foi reabsorvido aqui. E o forame mentoniano está saindo já aonde a prótese vai assentar nesse paciente, tá? Figura 53.6. Então, a vista lingual da mandíbula mostrando o trajeto do nervo lingual, em vermelho, que corre próximo à gengiva da área do terceiro molar e continua em frente, indo profundamente em direção medial. Então, ó, por dentro do osso, é esse trajeto aqui que ele faz, tá? Então, fica fácil a gente observar aqui por que é muito comum o paciente ter parestesia depois de ser removido o terceiro molar inferior. Porque o dente está muito próximo, a raiz está muito próxima desse nervo. E, para o cirurgião dentista que não toma cuidado na hora de fazer a extração aqui, o que acontece? Ele acaba, às vezes, lesando, tá? Esse nervo lingual, tá? Então, ele passa externamente a mandíbula do paciente, mas olha como ele passa próximo aqui do dente também, tá? Muito importante quando a gente está mexendo em tecido gengival aqui nessa região retromolar inferior. Figura 53.7, a vista oclusal da mandíbula. Então, olha aqui. Observe o platô criado na área vestibular dos molares pela linha oblíqua externa. Ó, isso daqui é a linha oblíqua externa. Tá? Então, isso daqui é criado pelo quê? Pela inserção do músculo bucinador. Tá? Então, quanto mais forte for essa inserção, quanto mais forte for esse músculo, maior vai ser a área de osso que vai ser criada aqui nessa região. Não só o bucinador, ok? Mas o feixe do temporal também que se insere nessa região, nessa área desse platô. Tá? Aqui na 53.8, mandíbula, vista oclusal do ramo e molares. Essa área aqui, triangular, é chamada de trígono retromolar. Tá? Toda vez que a gente chamar trígono retromolar, já sabe que essa pequena porção aqui, essa pequena zona triangular apontado entre as setas vermelhas, atrás do último molar do paciente, normalmente o terceiro molar desse paciente. Aqui a vista lingual da mandíbula, mostrando o nervo alveolar inferior entrando no canal, aqui em azul, A, ok? O nervo lingual atravessando próximo da superfície lingual do terceiro molar, em B, vermelho aqui, tá? E a inserção do músculo milioide, em C. Ok? Em C. Obviamente que isso tudo já é uma revisão para vocês, né? Vocês sabem tudo disso daí, de anatomia, a gente só está revisando, tá? Então, na maxila, pela região palatina, a gente tem de extrema importância, tá? Por essa vista ocluso-lateral do palato, mostrando os nervos e os vasos, emergindo do forame palatino maior e indo em direção anterior, ok? Então, ó, os nervos em vermelho e os vasos sanguíneos em azul. Então, a gente tem vasos calibrosos aqui nessa região, que se forem rompidos, tá? Principalmente esse feixe vascular nervoso central aqui, se ele for rompido, ele dá uma hemorragia bem significativa para esse paciente, causando o edema, o hematoma, aliás, causando o edema e o hematoma dessa região do palato do paciente, e podendo causar também necrose desse tecido. Necrose desse tecido. Vamos lá, o que é esse corte aqui?
Corte histológico frontal do palato humano ao nível do primeiro molar, tá? Mostrando a localização dos vasos e nervos, circundantes por tecido glandular adiposo, tá? Então, aqui, ó. Seria a luz, tá? Do tubo principal, do feixe, e aí as ramificações, tá? Essa parte aqui seria o quê? Seria o osso, ok? E essa região aqui seria o dente em si. Então, toda essa outra região aqui é tecido mucoso, ok? Que vai abrigar, então, o feixe vasculo nervoso, ó, com um caninho ao lado do outro, para fazer inervação de toda essa região do palato, tá? Deu para entender aí, pessoal? Tá indo, professor. Tá indo? E a outra pessoa que falou por cima, não entendi, o que foi que falou? Oi, a outra pessoa que falou por cima, o que foi que falou? Tá? Ia perguntar alguma coisa? Então tá, vamos continuar. Outro que é de extrema importância para a gente durante as cirurgias é a localização do seio maxilar. Então, em A, a gente tem uma vista frontal, como que é essa relação do seio maxilar com o osso maxilar, dentro do osso maxilar, ok? Toda essa região do seio maxilar. E em B, uma vista lateral, tá? Como que seria essa anatomia principal do seio maxilar, tá? Importante isso daqui, suprimento sanguíneo e inervação do seio maxilar, tá? A, a gente tem o suprimento sanguíneo arterial, B, a gente tem inervação maxilar, ok? Então, ó, nessa região aqui, ó, a gente tem uma artéria de grosso calibre, que é normalmente aqui que a gente faz a anestesia do nervo maxilar. Então, o risco que a gente tem de provocar um hematoma, um derramamento de sangue aqui nessa região é muito grande também. Não só o derramamento de sangue nessa fossa ptérigo-palatina aqui, mas também a possibilidade de lesar o nervo maxilar, tá? Mas é justamente aqui que a gente faz as anestesias do alveolar superior posterior e do nervo maxilar também. Então, muito importante para a gente prestar atenção no momento da anestesia. Aqui, esse daqui é um corte tomográfico, tá? Então, imagem transversal de tomografia computadorizada de feixe cônico, ou de conibim, do seio maxilar, demonstrando a presença de um vaso intraósseo na parede lateral, dentro das dimensões em que uma osteotomia da janela lateral seria realizada, tá? Para vocês entenderem o que está aqui, deixa eu voltar nessa figura aqui. Aqui. Nessa figura do lado esquerdo aqui, a vista frontal do crânio em A, imaginem o seguinte, imaginem que eu faço um corte coronal aqui, ok? E aí que eu esteja vendo esta imagem aqui, ó. Estão vendo meu cursor passar aí? Eu estou delimitando a imagem aqui que está aparecendo na tomografia, tá? Como se eu tivesse uma visão de raio-x, digamos assim, e eu visse por dentro. Então, é essa imagem que está aparecendo aqui na tomografia, ó. Aqui tem um rebordo, ok? Estou delimitando o rebordo aqui para vocês, ok? E aqui está delimitando o seio maxilar, tá? Aqui está delimitando o seio maxilar. E esse espaço mais preto aqui, mais escuro, é o seio maxilar. Então, nessa tomografia aqui, ele está mostrando que existe um vaso sanguíneo na parede. Olha aqui. Um vaso sanguíneo relativamente calibroso nessa parede, tá? Isso daqui a gente nos chama especial atenção na hora de fazer cirurgias de enxerto ósseo, na hora de fazer levantamento do seio maxilar, ou na hora de preencher isso daqui com osso, para poder fazer o implante nesse paciente. Então, para poder fazer isso daqui, o preenchimento com osso,
teria que se abrir uma janela aqui, ó, justamente onde está passando essa artéria. Então, com essa informação, a gente já se prepara que vai ter um grande sangramento na hora de abrir essa janela óssea. Ou então, abrir essa janela para o seio maxilar mais inferiormente, para fugir dessa artéria. Tá? Então, olha a importância da gente planejar, da gente ter os exames por imagem. Né? Um pouco de anatomia, de radiografia odontológica. Né? Anatomia odontológica, radiografia dos molares e premolares superiores, com o seio maxilar aparentemente próximo. Então, olha aqui, essa linha mais radiopaca aqui, tá? Eu estou delimitando com o cursor, seria o assoalho do seio maxilar, a parte de baixo, o chão do seio maxilar, ok? E aí percebe, ó, parece que a raiz do elemento dentário está dentro do seio maxilar. Então, tem uma extrema proximidade desses elementos dentários com o seio maxilar. Não só isso, por essa radiografia aqui, uma outra questão que a gente observa é que existe um septo dentro do seio maxilar. Ele não é uma caverna simplesmente, ele tem como se fosse uma parede dividido em duas salas lá dentro, tá? Por essa radiografia a gente consegue observar isso daí também. Na 53.17, radiografia de área dentro de molares superiores, demonstrando grave pneumatização desse seio. Há somente uma fina camada, olha aqui, de osso cortical separando o seio da cavidade oral. Então, imagina a gente tendo que fazer uma cunha distal nessa região aqui, pós-molares, ok? E durante a cunha distal, eu inadvertidamente faço muita força e perfuro isso daqui, provocar uma comunicação buco-sinusal desse paciente, tá? Então, olha a importância do exame de imagem para a gente ter o máximo de cuidado possível com o paciente também, tá? Aqui a questão das exostoses ósseas, ok? Vocês já viram alguma vez cirurgia sobre remoção de exostose óssea? Sim ou não? Eu ainda não vi a cirurgia, professor, mas eu já vi assim na boca de outras pessoas. Mas já viu a minha aula ou de algum outro professor sobre esse tipo de cirurgia? Ainda não. Tem lá? Tem no meu YouTube, cirurgia pré-protética, tá? Ah, eu vou olhar lá. Depois eu vou mostrar lá, mas aí, ó, se a gente tiver tempo, eu até incluo aqui para vocês também, tá? Mas tendo curiosidade, dá logo uma olhadinha lá. Então, ó, isso daqui a gente vê na foto da esquerda, na letra A, os toros, ok? Toros, isso daqui, toros mandibular. Então, isso daqui é a mandíbula do paciente, e aí tem esses crescimentos, esses nódulos, que nada mais são do que osso. É como se fosse um joanete, só que na boca do paciente. Joanete não é aquele aumento do volume ósseo anormal no pé. Então, aqui a gente tem na boca, é chamado de exostose óssea, tá? Ou, mais especificamente, chamado de torus mandibular, ok? Aí na porção lingual, de ambos os lados da mandíbula, ó. De ambos os lados da mandíbula. Para a gente remover isso daí, a gente precisa fazer exame por imagem, aqui a tomografia, ó, uma tomografia, então imagina um corte assim, tá? E aí eu vejo, ó, o elemento dentário aqui, ok? Estou circundando com o mouse, com o cursor, o elemento dentário, ok? A gente tem a mandíbula, aqui, ó, a mandíbula, ok? E aqui a exostose óssea, esse crescimento ósseo anormal, tá? Esse crescimento ósseo anormal. Deu para entender aí essa imagem de B? Sim, pessoal? Não me deixe no vácuo, pessoal, por favor. Não, professor, não. Pode ir tranquilo, tá tranquilo. Ah, tá.
Sempre vou checando aí, para ver se vocês estão aí, não estão dormindo, hein? Então, ó, uma outra exostose óssea, esse daqui é chamado de torus palatino. Lá era torus mandibular, aqui o torus palatino, ok? Então, olha o palato desse paciente e esse crescimento ósseo anormal no palato desse paciente, ok? E aí, aqui em D, a gente tem o quê? Uma vista tomográfica. Aqui é uma tomografia, ok? O que a gente interpreta aqui dessa tomografia, ó? Essa região aqui que eu estou colocando o cursor seio maxilar, essa outra região aqui seio maxilar, ok? Aqui, nesses dois lados, a gente tem a cavidade nasal, tá? Então, olha só a proximidade do palato do paciente com a cavidade nasal, tá? E aqui a gente tem o rebordo alveolar, do lado direito e do lado esquerdo desse paciente, tá? Aqui tem até o elemento dentário, né? E aqui no meio a gente tem o crescimento ósseo anormal, ok? Então, por que a gente precisa disso daqui? Para saber qual a estratégia que a gente vai utilizar para remover isso daqui, desse nosso paciente, mas também para eu saber quanto que eu devo remover, né? Porque se eu não souber quanto que eu devo remover, eu vou automaticamente causar uma comunicação buco-sinusal da boca com o nariz desse paciente. Aqui também, uma exostose óssea, um torus palatino, a mesma coisa. 53,20. Tá? Região de músculo também, ó, essa imagem muito importante aí para vocês gravarem, tá? Na 53,21. Inserções musculares que podem ser encontradas durante a cirurgia mucogengival. Então, no 1, a gente tem o nasal, ok? No 2, o elevador do ângulo da boca. No 3, o bucinador. No 4, depressor do ângulo da boca. No 5, a gente tem o depressor do lábio inferior. E no 6, o mentoniano, que vai auxiliar também na depressão desse lábio inferior. Tá? Então, olha especialmente o bucinador, como a gente tem muita proximidade com a região que a gente vai fazer cirurgia, tá? O 3, e prestar especial atenção também no mentoniano. Não raras vezes a gente chega muito rapidamente no mentoniano. Dos espaços anatômicos faciais potenciais, ok? Essa imagem aqui é bastante significativa, tá? Então, ó, a gente tem o espaço sublingual, então essa região aqui debaixo da língua, ok? O que normalmente vai encontrar lá? O nervo lingual, a glândula sublingual, ok? O nervo hipoglosso, em toda essa região aqui, tá? Então é importante a gente saber o que a gente vai encontrar para poder não entrar demasiadamente nessa região, ok? E o espaço submandibular, que seria esse outro azul mais escuro aqui, ok? E aí tem o quê, ó? Músculo platisna, músculo digástrico, não é? Um dos principais músculos da mastigação, ok? A glândula submandibular, não é? Glândula submandibular. Que mais? Músculo milioide, que separa as duas cavidades, sublingual e submandibular, ok? E aqui, vista posterior da mandíbula, mostrando a inserção do músculo milioide em A, então toda essa região que forma a linha milioide, tanto de um lado quanto do outro, ok? Do músculo genioide em B, aqui nessa região da sínfise, mais pela porção posterior da mandíbula, ok? A glândula sublingual em C, ali na região dos premolares, ok? E a glândula submandibular em D, que se estende abaixo e acima do músculo milioide. E os nervos, né? O sublingual e o alveolar inferior. O alveolar inferior no F e o sublingual no E, passando por toda essa região, tá? Então é importante relembrar isso daí para as técnicas cirúrgicas, ok? Então vamos lá. Cirurgias efetuadas em paciente externo, né? Então é desde o preparo do paciente, vamos dar uma olhada nisso.
Em relação à pré-medicação, né? Para os pacientes que não são sistemicamente comprometidos, o valor de administração rotineira de antibióticos na cirurgia periodontal não foi claramente demonstrado. Contudo, alguns casos relataram uma redução de complicações pós-operatórias, incluindo redução de dor e edema, quando os antibióticos são administrados antes das cirurgias periodontais e continuam por 4 a 7 dias após as cirurgias periodontais. Então, isso daqui é uma coisa que a gente vai levar para as nossas cirurgias, ok? Então, quando a gente for fazer a cirurgia periodontal, já tem que ter prescrito para esse paciente antes os antibióticos, mas não só antibióticos, os analgésicos e anti-inflamatórios que ele vai precisar também, tá? Aqui embaixo, outras medicações pré-cirúrgicas incluem a administração de anti-inflamatórios não esteroidais, e aí como o ibuprofeno, ok? Mas pode não ser esse, pode ser nimesulida também, 1 hora antes do procedimento, tá? Mas não só o anti-inflamatório, mas prescreve também os analgésicos para esse nosso paciente, no caso de pirona ou paracetamol, ok? E sempre orientar o paciente para o bochecho de clorexidina 0,12%, ok? No caso de pacientes tabagistas, né, os efeitos deletérios do cigarro na cicatrização de feridas têm sido amplamente documentados. Então, isso daqui tem que ser comentado com o paciente, que a cicatrização pode não ser adequada, se ele for passar por algum tipo de cirurgia periodontal, que ele tem que se abster de fumar realmente, para que tenha uma boa cicatrização, tá? E o consentimento informado. O paciente deve ser informado na consulta inicial sobre o diagnóstico, o prognóstico e os diferentes tratamentos possíveis, com seus resultados esperados. Isso daí tem que ser escrito pelo paciente, tá? A parte de emergência odontológica, principalmente a síncope, ok? A síncope é a emergência odontológica mais comum dentro do nosso campo. Ela é a alteração ou a perda de consciência, tá? Então, e existem vários motivos para que se ocorra essa síncope, tá? Dê uma olhada lá no meu YouTube, também lá no meu canal, que tem a parte de emergência odontológica, tem uma aula lá, e aí logo das primeiras complicações que a gente fala é sobre a síncope, ok? E o que fazer nesse caso. Então, a síncope, de maneira resumida, ela é a falta de oxigênio para o cérebro. Tendo a falta de oxigênio para o cérebro ele tende a desligar para que a pessoa caia e deite, fique numa posição horizontal, facilitando assim o influxo de sangue, de oxigênio para o cérebro. Então, nada mais é do que isso. Acontecendo a síncope com o paciente, a gente tem que imediatamente deitar ele numa posição que a gente fala de Trendelenburg, que é abaixar totalmente a cadeira odontológica e monitorar os sinais vitais desse paciente, tá? Aí, medidas para prevenir a transmissão de infecções, aqui falar de AIDS, mas hoje em dia a gente tem o coronavírus, e aí vocês já devem ter visto os protocolos que não mudaram muito por conta do coronavírus. É que a gente já tinha que ter esse protocolo e não adotava esses protocolos da forma correta como tinham que ser adotados, né? E aí, por conta do coronavírus, por conta da alta taxa de mortalidade disso daí, em um curto prazo de tempo, isso daí ficou bem mais evidente, a questão da biossegurança dentro da odontologia, tá? Normalmente a gente não precisa de uma sedação para os nossos pacientes de cirurgias periodontais, a não ser que eles sejam extremamente fóbicos, né? Aí, nesse caso, é preciso fazer um tipo de sedação nesse paciente. Seja sedação por óxido nitroso, que é o gás do riso, ou uma sedação também por agentes ansiolíticos, ou os benzodiazepínicos também, tá? Manipulação do tecido. Esse daqui é de extrema importância para o resultado positivo da cirurgia, tá bom? Opere suave e cuidadosamente. A parte de periodontia é para quem tem a mão levíssima e é bem delicada, tá? Além deste fator ser importante para o paciente,
é também a maneira mais eficaz de operar. A manipulação do tecido deve ser precisa, cuidadosa e delicada, já que a gente não deve lacerar esse tecido, ok? A perícia é essencial e atos intempestivos devem ser evitados, por causarem danos desnecessários ao tecido, provocando desconforto pós-operatório e retardando também a recuperação. Mas eu digo que não só o desconforto na recuperação, como desviando o resultado final que a gente iria obter em determinada situação, tá? Então, por isso que está aqui como primeiro mandamento, digamos assim, opere suave e cuidadosamente. Segundo, observe o paciente em todos os momentos. Esse quesito aqui vale tanto para a emergência, tá? Principalmente para a emergência que pode ocorrer. É essencial prestar cuidadosa atenção às reações desse paciente, como expressões faciais, palidez, sudorese. São sinais distintos que podem indicar se o paciente está sentindo dor, se ansiedade ou se medo. Tá? E 3, certifique-se de que os instrumentos estejam afiados. Né? Não, e aí eu digo aqui, principalmente para a parte dos acadêmicos, não só que os instrumentos estejam afiados, como se certificar que vocês tenham todo o instrumental suficiente e necessário para fazer qualquer tipo de cirurgia. Tá? Os instrumentos devem estar afiados para serem eficazes. O tratamento bem-sucedido não é possível sem instrumentos afiados. Não só essa parte de bem-sucedido, mas diz respeito principalmente à cicatrização. Melhor vai ser a cicatrização desse tecido, desse paciente, se o corte for limpo e reto, tá? A utilização de instrumentos cegos inflige traumas desnecessários, devido a uma força excessiva aplicada para poder compensar a sua ineficiência. Uma pedra para afiar esterilizada deve estar disponível sobre a mesa operatória permanentemente, tá? E aí vem raspagem e alisamento radicular. Apesar de a raspagem e alisamento radicular terem sido executados previamente na fase 1 de terapia periodontal, a fase 1 de terapia periodontal é somente a raspagem e alisamento radicular com campo fechado, tá? Mas existe também a raspagem e alisamento radicular com um campo aberto, que já vai fazer parte da fase 2 da terapia periodontal, tá? Toda a superfície da raiz exposta deve ser cuidadosamente explorada e analisada como parte do procedimento cirúrgico. Em particular, locais de difícil acesso, como furcas e bolsas profundas, frequentemente têm áreas rugosas ou mesmo cálculos, que não são detectados durante as sessões preparatórias. O assistente, que está afastando os tecidos e usando o aspirador, deve também checar a presença de cálculos e irregularidades de cada superfície de diferentes ângulos, já que ele vai estar do outro lado da cabeça do paciente e ele pode ver com outros olhos, com outro ângulo, realmente, tá? Sobre isso daqui eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, professor. Agora. Tá aparecendo o YouTube aí para vocês? Sim. Tá saindo do som? Vou tirar o som. Pra mim tá. É só a musiquinha, não precisa do som. Então, olha lá. Isso daí seria a demonstração de uma cirurgia no manequim, tá? Então, olha lá o que ele fez. Ele fez a incisão. Esse tipo de incisão que ele está fazendo aí, a gente chama de incisão intrasulcular. Ele está colocando o bisturi lá dentro do sulco, de vários elementos dentários, e afastando de maneira total esse tecido. Então, isso daí ele formou um retalho de espessura total, tá? O que é o retalho de espessura total? É quando eu afasto o periósteo
a submucosa e a mucosa, totalmente juntos, tá? E deixa o osso completamente exposto, desnudo, ok? Isso é um retalho de espessura total. Então, a partir de agora, quando eu falar isso daí, você já sabe o que significa um retalho de espessura total. Então, ele fez uma incisão intrasucular, vamos lá, realizando a incisão intrasucular, ok? Depois expondo o colo desses elementos dentários. Para facilitar a exposição do colo desse elemento dentário, ó, ele fez uma sutura de um lado para o outro, para afastar o tecido, para ficar permanentemente anestesiado. Estão observando aí onde está o meu cursor? Tá? Olha lá. Tem uma sutura aqui para afastar. E aí você vai com a cureta e pode realmente raspar toda essa região do elemento dentário. Raspar todo o tecido de granulação que há nessa região também, não só os cálculos. Tá? Então, isso aí é um tipo de cirurgia. Tem pacientes que é necessário fazer isso daí, como um primeiro procedimento prévio da reabilitação desse paciente. Uma raspagem em campo aberto, depois verificar a cicatrização desse tecido gengival. Aí ele está usando um cinzel, tá? É um sisal que é utilizado especificamente para periodontia, e ele está removendo, está regularizando as áreas do osso aí, tá? Regularização do rebordo ósseo, tá? Até porque essa regularização desse rebordo ósseo aí vai provocar uma nova inserção, ok? E aí agora ele vai pela vestibular, tá? Faz esse afastamento pela vestibular, ok? Aqui ele está utilizando um molde para fazer o afastamento do tecido, mas pode ser utilizado outros elementos, tá? Olha ele tirando essa área dessa papila interdental aí, ok? E aí vai formar uma nova papila interdental sadia, porque não tem mais o foco de infecção, que seria o tártaro, né? O cálculo que estaria subgengival aí, tá? Depois a parte de sutura, depois da raspagem de campo aberto, ok? Então isso daí é uma cirurgia periodontal, ok? Aí o ponto simples, ok? Aí o ponto simples. Aí no manequim a gente tem a facilidade de que os dentes não são extremamente unidos, tá? Se fossem extremamente unidos, a gente ia ter que passar por debaixo do ponto de contato para fazer o nó final, tá? Vocês conhecem a professora Adriana? Sim, professor. A professora Adriana tem esse grupo aí chamado Perioscience, tá? Esse daqui é o canal dela no YouTube, ó. Se inscrevam lá no canal dela do YouTube para assistir esses e outros vídeos até que eu peguei aqui, tá? Deixa eu pegar um no YouTube para vocês verem. Para se inscreverem lá no meu canal do YouTube também. Darem um like. Aqui, ó. Esse daqui é o nome, tá? Odonto Review. Ok? Aí tem vários vídeos lá, aulas do semestre passado. Esse daqui, para quem quer seguir a carreira de cirurgião bucomaxilo, foi um bate-papo com um ex-aluno daí, da Fama, que terminou já a residência em bucomaxilo. Ele vai explicando a trajetória dele, ok? E aí tem vários outros vídeos também, tá? Aqui é a emergência do consultório odontológico que eu falei para vocês. Aqui é a parte 2, mas tem a parte 1. Aqui é a parte 1, tá? Aqui que fala de síncope, esse da parte, tá? E nesse daqui de cirurgia pré-protética tem a parte 1 e a parte 2, ok? Aqui que vai falar da cirurgia para exostose do tórax palatino e tórax mandibular, tá? Tem outras aulas aí sobre terapêutica medicamentosa,
Tem da professora Manu, de adolescente. Ok? Deem uma olhada lá. E se fizer sentido para vocês, vocês dão uma curtida, ok? E um like nos vídeos. Vamos voltar para o assunto. Vou compartilhar de novo o livro. Calma aí, pessoal. Estou achando aqui o livro. Então tá. Tá aparecendo o livro aí na tela de vocês? Tá sim, professor. Então, ó, a parte de hemostasia, ok? Tenham em mente este quadro aqui, ok? Os agentes hemostáticos absorvíveis, que podem ser utilizados não só durante as cirurgias periodontais, mas também com as cirurgias de extração dentária, tá bom? Então, aqui a gente tem o quê? A esponja de gelatina absorvível, nome comercial chamado Gelfon, tá? Pode ser recortada em vários tamanhos e aplicada em superfícies sangrantes, ok? Pode servir de nicho para infecção ou abscesso, esse daqui é o efeito adverso. Então, se a pessoa não tiver uma boa higiene oral, vai servir de nicho, ok? Não pode ser colocado em áreas de extrações ou feridas. Pode interferir na cicatrização, ok? A celulose oxidada, que seria o oxicel, mais efetiva quando aplicada sobre feridas secas, em vez de úmidas. Pode induzir a reação de corpo estranho, extremamente quebradiça e difícil de aplicar. Não deve ser usado próximo ao osso. Impede a regeneração óssea e não deve ser usada como proteção de superfície. Tá? Isso daqui seria para ser utilizado somente em casos que você vê que tem um sangramento abundante que você não consegue controlar pelo primeiro método hemostático, que seria a sutura, a síntese dos tecidos, tá? A celulose oxidada regenerada também, colágeno hemostático e a solução de trombina também, que pode ser aplicada topicamente sobre a área sangrante. Colágeno hemostático pode ser recortado e aplicado sobre a superfície sangrante, ok? E a celulose oxidada regenerada pode ser recortada em várias formas e posicionada sobre locais sangrantes também. Aí vem falando um pouquinho de cada um deles, depois leiam isso daí. E esse daqui é motivo de muita controvérsia dentro das cirurgias periodontais, que seriam os curativos periodontais com cimentos periodontais, tá? Na maioria dos casos, após a conclusão dos procedimentos cirúrgicos periodontais, a área é coberta com cimento cirúrgico. Em geral, os cimentos não têm propriedades curativas. Eles apenas auxiliam a cicatrização, mais pela proteção ao tecido do que por fornecer realmente fatores cicatrizantes. O cimento ele vai minimizar a probabilidade de infecção e de hemorragia pós-operatória. Facilita a cicatrização também ao impedir o trauma superficial durante a mastigação e protege da dor induzida pelo contato com a ferida, os alimentos ou com a língua durante a mastigação. Aí tem os cimentos de óxido de zinco eugenal, que vocês encontram no mercado. Nesse caso, a presença do eugenal pode induzir a reação alérgica, produzindo vermelhidão da área e ardor em alguns pacientes, ok? O cimento de referência seria esse cimento sem eugenol, para tentar não provocar essa dor, essa vermelhidão na área desse paciente, tá? A reação entre o óxido metálico e os ácidos graxos é a base desse cimento sem eugenol, que a marca comercial dele é chamada de Coipac, tá? Que é o cimento cirúrgico mais amplamente utilizado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele é bem caro, um dos mais caros. Ele é acondicionado em 2 tubos, cujos conteúdos são misturados imediatamente antes do uso e até se obter uma coloração uniforme. Um dos tubos contém óxido de zinco e óleo para plasticidade, uma goma para
coisividade, e o lorotidol, como um fungicida. E outro tubo contém os ácidos graxos à base de coco, e que é incorporado com resina colofônica, ou bril, e clorotimol, um agente bacteriostático. Este cimento não contém abesto ou eugenol, evitando assim problemas associados com essas substâncias. Tá? Outros cimentos sem eugenol incluem os cianocrilatos. Cianocrilatos é a base do superbond. E condicionadores de tecido, como géis metacrilatos, contudo não são comumente usados. Tá? A gente tem uma principal dificuldade na retenção desses tecidos, ok? Como a gente faz uma cirurgia periodontal, a gente depende desse paciente de ter determinados elementos dentários para fazer a fixação realmente desse tecido. Se ele não tiver esses elementos dentários, aí é preciso confeccionar goteiras cirúrgicas para poder segurar esses tecidos, tá? Goteiras cirúrgicas nada mais são do que acrílico autopolimerizável, que é confeccionado como se fosse uma prótese, para segurar o cimento cirúrgico em uma determinada posição. Que seria a manipulação do COIPAC, okay? Preparo de cimento cirúrgico COIPAC, a gente tem na figura A, porções iguais das duas pastas são colocadas no papel encerado, ou no papel manteiga, ou mesmo em cima da placa de vidro. Não recomendo usar a placa de vidro, porque esse negócio gruda demais e é um saco tirar esse grudado da placa de vidro. Então é melhor utilizar um papel encerado, né? Que aí você faz a mistura e joga fora o papel sem precisar limpar. Em B, as pastas são misturadas com um afastador de língua de madeira, por exemplo, um pauzinho de picolé durante 2 ou 3 minutos, até a pasta ficar uniforme, como mostra em C, uma coloração uniforme, bem rosinha aí. Depois a pasta é colocada em um copo de papel com água em temperatura ambiente. Ela é então enrolada com cilindros, com os dedos lubrificados e colocando sobre a ferida cirúrgica. Okay? Aí você pode utilizar para ela não grudar na sua luva ou óleo mineral ou mesmo a saliva desse paciente. E aí, ó, depois desses rolinhos, então, é colocado sobre a área cirúrgica do paciente. E aí, ó, é preciso ter o elemento dentário para poder ter... Oi, professor? Oi, pode falar. No caso, aí faria a sutura e esse cimento ficaria em cima para proteger, para cicatrizar mais rápido? Seria isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Tá? Aqui, cimento cirúrgico contínuo, cobrindo o espaço edêntulo. Nesse caso aqui tinha os elementos dentários para poder apoiar. Se não tivesse, ia ter que ser feita uma goteira cirúrgica. Que é importante, o cimento cirúrgico ele não deve interferir na oclusão, no encaixe dos dentes. Ele deve ficar somente na área cervical, como está mostrando nessa imagem aqui, ó. Somente na área cervical, tá? Não está atrapalhando a oclusão dos elementos dentários. Aqui depois vocês vão ler esse quadro, instruções para o paciente após a cirurgia periodontal, ok? Vocês podem tomar isso daqui como referência, ok?